Olá, bom dia, tudo bom? Tá aí com a sua lição em mãos? Então vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje é dia domingo, 20 de julho, e o título da lição de hoje é Deus versus Deuses. E aqui a leitura para a nossa questão do dia está em Êxodo capítulo 7, do verso 8 ao verso 15, que vem mostrando para a gente ali o primeiro sinal realizado por Moisés e Arão na presença de Faraó, que foi quando o bordão de Arão se transformou em uma serpente, né? E Faraó chama ali os seus magos e os seus encantadores também, e eles também fazem os seus bordões se transformarem em serpentes, né? Vou até ler aqui que diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas, estarás à espera dele e na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Aqui, aparentemente, tem até uma pergunta que diz assim: quais lições podemos aprender desse primeiro encontro entre Deus, o Deus dos hebreus, e os deuses do Egito? Uma lição assim para nós, os meros mortais, que não fizemos faculdade de teologia, que não entendemos assim a fundo a história do Egito e tal. A gente tira a seguinte lição. Primeiro, que milagres muitas vezes não são suficientes para alcançar aquela pessoa de coração obstinado, né? Ainda que Deus faça milagres e tal, muitas pessoas com o coração endurecido mesmo não vão aceitar ali o chamado de Deus. E uma outra lição que a gente pode tirar desse evento é que o inimigo de Deus também tem o poder de fazer milagres. Ele tem o poder também de se manifestar, né, sobrenaturalmente. E muitas vezes a gente tem que entender pela palavra de Deus se aquele milagre vem de Deus ou se não vem de Deus, tá? Então essas são as lições primárias que eu posso tirar. Só que a lição ela vinha aprofundando a respeito desse assunto. E, inclusive aqui no comentário do rodapé da minha lição diz que esses episódios de Moisés e Arão com o faraó, né, e das manifestações divinas eram disputas ali espirituais, né? Eram como se fossem disputas religiosas. Então cada ato de Deus, cada coisa que Deus fazia ali atingia um dos deuses egípcios. E aqui no comentário da lição diz assim: as batalhas que se seguiriam seriam entre o Deus vivo e os deuses egípcios. O que agrava a situação era que Faraó se considerava um dos deuses egípcios, como nós já falamos nas lições anteriores. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra suas divindades. E aqui diz que os egípcios tinham cerca ali, na crença deles, de 1.500 deuses, né? E continua o texto bíblico, é claro: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, que diz em Êxodo capítulo 12, verso 12. Essa verdade foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi recontada.
contra os deuses, o Senhor executou juízos. E aqui fala outra coisa interessante a respeito. No comentário da lição, no comentário da minha Bíblia, aqui no rodapé, falando a respeito do episódio, diz assim: o episódio do bordão se transformando em serpente funciona como introdução milagrosa à história das grandes pragas. A vara de Arão, transformada em serpente, consumiu os bordões serpentes dos encantadores egípcios, prefigurando o resultado final do conflito mais amplo. Ou seja, qual será o resultado final de tudo? É quando Deus vai acabar com todo o mal, né? Então, o bordão ali de Arão consumindo os bordões que simboliza a autoridade, os bordões simbolizavam a autoridade. Então, o bordão de Arão consumindo os outros bordões estava mostrando ali a total autoridade de Deus sobre os adversários de Deus. E que continua: a expressão hebraica usada para descrever o bordão transformado de Arão não é apenas a palavra comum para serpente, mas algo como cobra monstruosa ou crocodilo, e é associada a outras passagens, com o Leviatã, símbolo do caos também. Embora os encantadores tenham conseguido imitar o milagre, a serpente do Senhor engoliu sem esforço as dos egípcios, destruindo os bordões deles, que eram considerados símbolos de poder. Né? E ainda diz que após esse primeiro sinal, Arão ainda pegou de volta o seu bordão. E para finalizar, diz assim: também é significativo que os antigos egípcios adorassem um deus serpente, que se chamava Neherkau, né? Que significa aquele que controla os espíritos. Segundo a mitologia, esse deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não os deuses, o deus serpente, possui o poder e a autoridade supremos. Após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara, né? Então, a gente viu aqui que já no primeiro sinal, Deus demonstrou ali uma grande autoridade contra o povo egito, contra o faraó, contra os líderes egípcios ali, porque, como disse, o bordão, sinal de autoridade, o deus serpente, sinal que controla, o Deus que controla os espíritos e tal, né? Então, Deus já chega ali no seu primeiro sinal. Inclusive, a gente vê em vários filmes, né, as coroas dos faraós com aquela serpentezinha nela. Então, Deus já chega ali demonstrando autoridade logo, como se fosse assim, na raiz do problema. Mas Faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo sair, né? Mas a gente vai ver daqui para frente, cada praga que vai estar caindo, como eu acabei de mencionar, era uma disputa religiosa. Então, as águas do rio, que eles consideravam que tinha os deuses dos rios também, as águas serão afetadas. Tinha os deuses do céu, o céu será afetado. Tinha os deuses da natureza, das plantas, as plantas serão afetadas. Então eram disputas religiosas, né? Então é isso. A gente vai finalizando por aqui. Espero que você tenha gostado da lição e desperte também em você o desejo de aprender cada vez mais a respeito da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida na presença do Senhor, por esta manhã agradável, não fria como as demais, e te agradecemos também pela chuvinha que caiu, e te pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor nos ajude a aprendermos mais de Ti sempre, e que possamos confiar no Senhor, no Seu poder, porque sabemos que no grande conflito o Senhor já é vencedor, e queremos estar ao Teu lado sempre. Perdoa os nossos pecados, guia-nos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Então é isso. Fique com Deus. À noitinha a gente volta com a leitura da Bíblia. Estamos no livro de Neemias, tá bom? Então, se você puder, nos acompanhe a partir de 8h30. Estaremos aqui para ler a palavra do Senhor. 8h30 termina o culto lá na igreja. E aí, finalizando, a gente chega em casa e a gente vai dar início ali por volta das 9 horas, né? Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente está de volta. Fique com Deus. Obrigado por assistir.